a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Na última quarta-feira, o presidente Salmito Filho, do PDT, lançou aqui no plenário Fausto Arruda o Fórum Parlamentar Metropolitano, que engloba 19 cidades, incluindo Fortaleza. E o coordenador técnico deste fórum é o Eduardo Neto, que está aqui e vai conversar com a gente, dar todos os detalhes do lançamento e como é que isso aí vai acontecer. Primeiramente, como é que foi o lançamento? Bem, bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos amigos que estão nos vendo aqui, assistindo agora pela TV Fortaleza. É uma alegria poder conversar com você e discutir um pouco sobre a proposta do Fórum Parlamentar Metropolitano. Este fórum que foi lançado na quarta-feira passada, aqui no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, tendo à frente o presidente Salmito Filho. E na oportunidade nós tivemos a presença de lideranças, principalmente parlamentares, vereadores, presidentes de câmaras municipais, da grande maioria dos municípios aqui da região metropolitana. E a ideia, sobretudo, é a gente começar a fortalecer ainda mais essa articulação entre os legislativos municipais. Mas no caso, assim, na prática, o que é que vai acontecer assim? Poderá, por exemplo, existir alguma lei que seja para todos os 19 municípios? Como é? Bom, o fórum, primeiramente, ele quer despertar essa discussão sobre questões que são comuns a esses 19 municípios. Hoje há uma conexão muito grande entre esses municípios da região metropolitana. O cidadão mora em São Gonçalo do Amarante, trabalha em Caucaia ou vice-versa, né? O filho estuda em Fortaleza, passa o final de semana em Aquiraz, por exemplo. Então há uma conexão muito grande entre esses municípios. E também há problemas comuns, há questões que são comuns e que precisariam de uma equação melhor coordenada entre esses municípios. Então a proposta do fórum é unir o parlamento, primeiramente, unir o parlamento desses municípios, para que os parlamentares, os vereadores possam, a partir das suas demandas, apontar as questões que lhes são pertinentes e a partir daí surgir um conjunto de medidas institucionais que possam ajudar a mitigar esses possíveis problemas. E aqui nós vamos citar alguns, como a questão da mobilidade urbana, como a questão da capacitação, da educação profissional, o saneamento, a questão também, do saneamento, do destino dos resíduos sólidos, do turismo, que é uma fonte geradora de riqueza, mas que também traz impacto em algum momento para esses municípios, se não bem coordenado. Então tem questões muito pragmáticas, Paulo e amigo telespectador, que precisam de uma atenção mais especial, desde a tarifa, ao aumento de uma tarifa de um município para o outro, sem uma devida explicação ou justificativa técnica, a questões como a saúde. Há uma questão muito problemática hoje dos limites de atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Por exemplo, aqui, onde é que termina a Caucaia, onde é que começa a Fortaleza? O cidadão que mora nessa região de fronteira, ele vai ser atendido onde? Essa é uma problemática que hoje já é realidade. E como isso aí poderia ser resolvido na prática, né, no caso da saúde que o senhor mencionou? Bom, aí hoje o caso da saúde, por exemplo, que é um problema bem clássico, que é a demanda que existe hoje dos demais municípios, independente de ser da região metropolitana, sobre Fortaleza. Hoje essa é uma questão que ela já é parcialmente resolvida com o comprometimento de recursos, já um acordo entre recursos desses municípios, né? Mas há outras questões que podem ser melhor equacionadas através de consórcios, por exemplo, de pactos entre os municípios, não é? De leis que possam ser articuladas entre os municípios com a anuência do Legislativo Estadual, dentre outras questões, agências metropolitanas de desenvolvimento para
ajudar a coordenar e a proporcionar soluções técnicas também para essas questões, e também existe uma proposta de criação de um parlamento metropolitano, onde essas questões que exigem um arcabouço legal, não é, para que possam melhor ser dinamizadas, possam realmente funcionar. Agora, no caso, o parlamento, ele teria uma sede própria ou seria assim em cada município em um determinado período? Olha, Paulo, o parlamento metropolitano, ele já existe, esse formato de parlamento metropolitano, ele já existe em outras regiões metropolitanas do país, certo? E em cada região metropolitana, ele acaba tomando uma configuração. O modelo mais clássico é um modelo em que há representantes escolhidos através de um regimento específico que orienta e coordena, vamos dizer assim, essa eleição e essa participação de diversos atores, especialmente, no caso, os vereadores dos municípios. É eleito um presidente e uma equipe de vereadores que funcionam como representantes dos demais parlamentos. Normalmente não há uma sede para isso, não há ônus a mais para o Estado. O que acontece é que esse parlamento ele tem uma agenda, e essa agenda ela é discutida nas próprias casas legislativas dos municípios, de forma itinerante. Então, hoje o parlamento pode ter uma reunião aqui em Fortaleza, no mês que vem pode ter uma reunião em Aquiraz, na outra sessão pode ser em São Gonçalo e assim por diante. Esse formato ele ainda vai ser discutido no decorrer desses próximos meses. Certo, mas o que já está mais ou menos definido é que não são todos os vereadores de todos os municípios que vão fazer parte do parlamento. Isso está em pauta ainda, na verdade. Está em estudo qual seria o melhor formato para o modelo de parlamento metropolitano aqui do Ceará. É possível que isso aconteça? É possível. Mas, normalmente, os modelos que nós temos analisado e que se tornam mais dinamizadores são aqueles em que há representações dos parlamentos, porque, vejam só, são 19 municípios, são 19 câmaras municipais. Só aqui em Fortaleza são mais de 40 vereadores. A maioria dos municípios, das câmaras, você tem mais de 10, 15 vereadores. Então, ficaria talvez pouco produtivo, não é? Muitos, você ter uma participação em cada sessão de todos. Mas, obviamente, esse modelo vai ser constituído e vai ser estabelecido em regimento para que, na verdade, a população seja grande beneficiada. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Eduardo Neto, que é o coordenador técnico do Fórum Parlamentar da região metropolitana de Fortaleza. Aguarde um minuto só. Era uma escola muito engraçada, não tinha lousa, não tinha nada. Não é nada engraçado ver o estado de grande parte das escolas públicas brasileiras. Faltam bibliotecas e quadras esportivas. Energia elétrica nem sempre tem. Ver de perto essa situação e agir para mudar é o objetivo do Ministério Público pela Educação. Conheça o projeto acessando o site. MPEDUC, uma iniciativa do Ministério Público Brasileiro pela Educação. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Estou conversando com o Eduardo Neto, que é o coordenador técnico do Fórum Parlamentar Metropolitano da região metropolitana de Fortaleza. Eduardo, a gente tem aqui, por exemplo, que já existe uma lei federal que criou o Estatuto, né, da Metrópole. E esse aí vai ser um ponto de partida. Isso mesmo, Paulo. O Estatuto da Metrópole foi sancionado em janeiro de 2015. Foi sancionado à época ainda pela presidente Dilma. E esse estatuto, que é a Lei 13.089, chamado de Estatuto da Metrópole, ele prevê um conjunto de medidas, iniciativas e diretrizes que devem ser tomadas, obedecidas pelos entes federativos, no caso, estados e municípios de regiões metropolitanas. No caso do Ceará, a gente está agora dando esse passo importante através do Fórum Parlamentar Metropolitano. Há algumas iniciativas também no âmbito do governo do Estado, acho que no campo da Secretaria das Cidades e do INESP, da Assembleia Legislativa, no que se refere à construção de planos integrados. E, dentre essas diretrizes do Estatuto da Metrópole,
estão previstas uma série de adequações. Por exemplo, que os municípios de regiões metropolitanas realizem um planejamento integrado, principalmente levando em conta questões, problemas que são comuns a esses municípios e que demandam medidas de médio e longo prazo para a sua resolução. E esses planos precisam estar alinhados também aos planos diretores dos municípios, né? Essa lei federal também, ela está alinhada com o Estatuto das Cidades, que é uma lei anterior, que prevê também um conjunto de medidas de urbanização das cidades, né? Então a gente está seguindo o que nos coloca e nos impõe a lei. A Câmara Municipal de Fortaleza que dá esse pontapé no que se refere à atuação do Legislativo dessas 19 câmaras, desses 19 parlamentos, e a gente crê que o parlamento tem uma grande contribuição a dar no que se refere ao cumprimento do Estatuto das Cidades e, obviamente, na construção de propostas, sobretudo de legislações que estão no âmbito do município e da região metropolitana, que exige uma pactuação, tá, para que a população tenha questões que lhe atingem resolvidas. Então, no caso, essa lei do Estatuto da Metrópole praticamente já configura, em grande parte, como será o Fórum Metropolitano. Na verdade, o Fórum, ele se alinha ao que propõe, ao que determina a lei, certo? Por quê? Porque a lei, ela prevê um conjunto de instâncias que são possíveis de serem ajustadas entre os municípios, tá? Ou criadas. Dentre eles, parceria público-privada, né? Parcerias entre entes federativos, a criação de agências de desenvolvimento, a criação de consórcios e a criação do que lá chama-se de mecanismos institucionais, tá? Que aqui nós estamos pensando na ideia de um parlamento, né? Porque o parlamento, ele tem a força da lei e tem a força da articulação política no âmbito do legislativo desses municípios. Lógico que isso envolve também a prefeitos, o poder executivo desses municípios, né, para que estejam todos alinhados nessa perspectiva do que determina a lei. O fato é que a lei precisa ser cumprida e que o parlamento aqui da região metropolitana está dando um passo importante através da criação desse mecanismo, que é um mecanismo inicialmente de debate, de proposição, mas que vai se configurar certamente a partir dos seus encaminhamentos em um conjunto de medidas e mecanismos que vão buscar ainda mais atender essa legislação de uma forma muito ativa e proativa. Por quê? Porque não adianta só discutir. É preciso que a discussão gere alguma instância que aponte soluções e que seja capaz de ajudar a população na resolução dos seus problemas, como a questão do transporte, a questão da saúde, né, a questão dessa mobilidade que muitas vezes é dificultada pelos diferentes modais ou pelas tarifas que são muito diferenciadas, pelos obstáculos das vias que muitas vezes acabam onerando o deslocamento desses municípios, pela questão do resíduo sólido. Você sabe, Paulo, e os nossos telespectadores também sabem, que hoje o lixo de Fortaleza vai para Caucaia. Você imagina no dia que Caucaia não resolver por uma questão política, não aceitar mais receber esse resíduo aqui, tá? Então são questões como essas, como a água também. A nossa água de Fortaleza, boa parte vem de municípios que têm açudes na região metropolitana, tá? Vem desde o Castanhão, né, que não é região metropolitana, mas tem outros açudes, justamente, né, que também mandam as águas para a cidade de Fortaleza. Então, essa equação, essa conjugação de esforços é que é necessária para que os municípios tenham um maior diálogo, tá, e os entraves naquilo que dificulta a vida da população sejam resolvidos. E essa lei, né, do Estatuto da Metrópole já gerou, assim, quantos parlamentos metropolitanos do país? Ainda são poucos, né? Olha, são poucos, mas nós temos já alguns avançados, né? Nós temos o parlamento na região metropolitana do Recife, na região
de Belo Horizonte, né, da Grande Belo Horizonte, temos na região de Porto Alegre e também na região de Campinas, São Paulo, que é uma grande região metropolitana ali fora do eixo São Paulo. Então, existem algumas experiências e cada uma delas vem adotando um modelo. Obviamente que o foco desse modelo é a busca de soluções, né, no que se refere a demandas da população. Muito bem, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que você sintetizasse, né, toda essa iniciativa, né, do presidente Salmito Filho de criar esse parlamento da região metropolitana. Olha, o presidente Salmito Filho tem sempre uma visão muito à frente. A Câmara Municipal de Fortaleza tem tido muitas iniciativas, já visto o Pacto por Fortaleza realizado em 2010, que sinalizava um planejamento aí para a cidade. Hoje é espelho, é referência para outras iniciativas. A Câmara Municipal tem colocado também as suas estruturas a serviço também dos demais parlamentares, e a gente acredita que nos próximos meses o Fórum retoma suas atividades em fevereiro, março e abril. A gente vai ter um calendário aí bastante intenso de atividades, e eu creio que esse fórum vai dar boa contribuição para Fortaleza e os demais municípios aqui da nossa região. Muito bem, com certeza. Eduardo Neto, coordenador técnico do Fórum Parlamentar da Região Metropolitana, muito obrigado pelos esclarecimentos e por todas essas explicações técnicas que o senhor proporcionou aos telespectadores. Eu que agradeço. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.